Era uma vez um menino chamado Lucas. Ele vivia em uma casa simples, mas cheia de amor. Seus pais trabalhavam muito. Eles acordavam antes do sol nascer e só voltavam para casa quando a lua já estava no céu. Mesmo com todo esse esforço, o dinheiro era sempre um problema. As contas se acumulavam na mesa da cozinha como uma montanha que nunca diminuía. Lucas via a preocupação no rosto dos pais. Ele ouvia as conversas sussurradas tarde da noite, sobre o aluguel, a comida e as despesas inesperadas. Ele sentia que havia uma nuvem cinzenta sobre sua família, uma nuvem chamada dificuldade financeira. Lucas era um menino observador. Ele percebia as pequenas coisas. Percebia quando sua mãe olhava com tristeza para um vestido na vitrine da loja. Ele entendia por que não podia ter o brinquedo que todos os seus amigos tinham. A resposta era sempre a mesma, dita com um suspiro cansado. "Não temos dinheiro para isso, filho." Essa frase se tornou a trilha sonora da sua infância. Não era dita com raiva, mas com uma resignação profunda, como se fosse uma verdade absoluta e imutável. Para o pequeno Lucas, o dinheiro não era apenas papel ou moeda. Era a barreira que o separava de muitos sonhos e desejos. Ele se lembrava de um aniversário em que queria muito uma bicicleta. Não era uma bicicleta chique, apenas uma simples para poder andar com seus amigos pelo bairro. Seus pais se esforçaram, mas não conseguiram. Em vez disso, ele ganhou um carrinho de madeira, feito pelo seu pai. Era um presente cheio de amor, mas não era a bicicleta. Naquele dia, Lucas entendeu que o amor não pagava as contas. Ele viu o esforço e o sacrifício, mas também viu a frustração. A falta de dinheiro criava um sentimento de impotência, que pairava sobre todos na casa, limitando as experiências e as alegrias mais simples. A vida de Lucas era marcada por esses pequenos nãos. Não para o passeio da escola, não para o cinema no fim de semana, não para o sorvete depois da aula. Cada não era como um pequeno tijolo construindo um muro ao redor de suas expectativas. Ele cresceu acreditando que a vida era assim mesmo. Que para algumas pessoas, como sua família, as portas das oportunidades estavam simplesmente fechadas. Ele não entendia o porquê, apenas aceitava. Essa aceitação passiva era, talvez, o maior peso de todos, uma herança invisível passada de geração em geração, moldando sua visão de mundo desde muito cedo. Na casa de Lucas, o dinheiro era um assunto pesado, quase um tabu. Quando se falava nele, era sempre de forma negativa. Seu pai costumava dizer: "Dinheiro não traz felicidade." Sua mãe completava: "Gente rica não é gente boa, são todos egoístas." Essas frases eram repetidas tantas vezes que se tornaram verdades absolutas para a família. Eram as crenças limitantes. Elas funcionavam como âncoras, prendendo a família em um ciclo de escassez. Eles acreditavam que ser pobre era sinônimo de ser honesto e trabalhador, enquanto ser rico era algo sujo, quase um defeito de caráter. Essas ideias tinham um impacto real e direto na vida deles. Certa vez, o pai de Lucas recebeu uma oferta de emprego. O salário era bem maior, mas exigiria que ele assumisse mais responsabilidades e liderasse uma pequena equipe. Ele recusou. Em casa, ele justificou: "É muita dor de cabeça por dinheiro. Prefiro minha paz." A verdade é que ele tinha medo. Medo de falhar, medo de ser visto como ambicioso, medo de se tornar uma daquelas pessoas ricas que ele mesmo criticava. A crença de que o dinheiro era a raiz de todo o mal o impediu de aceitar uma oportunidade que poderia ter mudado a vida da família. Lucas via esses padrões se repetindo. Sua mãe era uma cozinheira incrível. Os vizinhos sempre diziam que ela deveria vender seus bolos e salgados. Ela poderia começar um pequeno negócio em casa, mas sempre que o assunto surgia, ela desconversava. "Imagina, eu fazendo isso? Isso é para quem tem espírito de comerciante. Eu sou simples, não sei lidar com dinheiro." Ela não acreditava em seu próprio potencial. A crença de que ela não era boa com dinheiro a paralisava.
impedindo-a de transformar seu talento em uma fonte de renda. O medo de administrar finanças era maior que o sonho de ter seu próprio negócio. Essas crenças negativas criavam um ambiente de conformismo. A família vivia no modo de sobrevivência, sempre apagando incêndios, pagando a conta mais urgente, mas nunca planejando o futuro. Falar em investir, poupar ou buscar crescimento financeiro era como falar uma língua estrangeira. Para eles, o dinheiro era algo que simplesmente acontecia, ou não acontecia com eles. Eles não se viam como agentes de mudança em sua própria história financeira. Eram vítimas das circunstâncias, presas a um roteiro que acreditavam já estar escrito, onde o final feliz com prosperidade não fazia parte do enredo. Os anos passaram, e Lucas se tornou um adolescente. A nuvem cinzenta da dificuldade financeira continuava sobre sua casa. Mas algo dentro dele começou a mudar. Ele estava cansado de ouvir não. Cansado de ver seus pais preocupados. Cansado de sentir que sua vida estava limitada por algo que ele não entendia. Ele começou a questionar as verdades que sempre ouviu. Será que o dinheiro era mesmo o vilão? Será que todas as pessoas ricas eram más? E a pergunta mais importante de todas: será que ele estava destinado a viver a mesma vida de dificuldades de seus pais? O ponto de virada aconteceu em um dia específico. Lucas precisava de um livro para um trabalho importante da escola. O livro não era caro, mas para sua família, qualquer gasto extra era um problema. Ele pediu o dinheiro para sua mãe. Ele viu a expressão de angústia no rosto dela, enquanto ela abria a carteira e via que estava quase vazia. Ela acabou dando o dinheiro, mas Lucas sabia o sacrifício que aquilo representava. Naquele momento, ele não sentiu raiva, mas sim uma determinação profunda. Ele decidiu que não queria mais viver assim. Ele não queria mais ser um peso. Ele queria mudar sua realidade. Naquela noite, Lucas não conseguiu dormir. Ele ficou pensando em como poderia mudar aquela situação. Ele não tinha respostas. Ele só tinha uma certeza. Ele não podia continuar aceitando aquela realidade passivamente. Ele precisava fazer algo diferente. A dor de ver o sacrifício de sua mãe foi o combustível que ele precisava para iniciar sua busca. Ele percebeu que a resignação de seus pais não era o caminho. Ele entendeu que, se quisesse um futuro diferente, ele mesmo teria que construí-lo. A decisão foi tomada. Ele iria aprender sobre dinheiro. Ele iria quebrar o ciclo. Essa decisão foi um ato de rebeldia silenciosa. Não foi contra seus pais, que ele amava profundamente. Foi uma rebeldia contra as crenças que os aprisionavam. Foi uma rebeldia contra a ideia de que seu destino já estava traçado. Lucas sentiu uma mistura de medo e excitação. Ele não sabia por onde começar, mas pela primeira vez em sua vida, ele sentiu que tinha o controle. Ele não era mais apenas um espectador da sua própria vida. Ele tinha acabado de se promover a protagonista da sua história. A jornada seria longa e difícil, mas ele estava pronto para dar o primeiro passo. A jornada de Lucas começou na biblioteca pública do bairro. Era um lugar silencioso, cheio de possibilidades. Ele não sabia exatamente o que procurar. Então, ele foi até a seção de finanças e negócios. Ele pegou o primeiro livro que chamou sua atenção. A capa tinha letras grandes e prometia segredos para a independência financeira. Ele se sentou em uma mesa no canto e começou a ler. No começo, parecia uma língua estranha. Palavras como orçamento, investimento, ativos e passivos eram completamente novas para ele. Mas ele não desistiu. Ele lia e relia cada parágrafo, determinado a entender. Depois dos livros, Lucas descobriu um universo de conhecimento na internet. Ele usava o computador da escola ou o celular de um amigo para assistir a vídeos. Ele encontrou canais que explicavam finanças de uma forma simples e didática. Eram pessoas que, assim como ele,
vieram de origens humildes e conseguiram prosperar. Ouvir essas histórias deu a Lucas uma esperança imensa. Ele percebeu que não estava sozinho. Ele via pessoas normais falando sobre como organizar as contas, como economizar um pouco a cada mês e como fazer o dinheiro trabalhar para elas. Ele passava horas assistindo, anotando tudo em um caderno velho. Lucas se tornou um verdadeiro caçador de conhecimento. Ele descobriu que muitas plataformas ofereciam cursos online gratuitos sobre educação financeira. Ele se inscreveu em todos que pôde. Ele aprendia sobre a importância de ter uma reserva de emergência. Aprendeu sobre diferentes tipos de investimentos, desde os mais seguros até os mais arriscados. Ele aprendeu sobre a psicologia do dinheiro e como nossas emoções influenciam nossas decisões financeiras. Cada aula, cada vídeo, cada capítulo de livro era como uma peça de um quebra-cabeça que ele estava montando, e a imagem que se formava era a de um futuro próspero. O mais importante de todo esse processo foi que Lucas aprendeu a pensar de forma diferente. Ele começou a entender que o dinheiro não era bom nem mal. Era uma ferramenta poderosa, que, se usada da maneira correta, poderia construir sonhos. Ele começou a questionar tudo o que ouviu em casa. A frase "dinheiro não traz felicidade" foi substituída por "dinheiro pode proporcionar a tranquilidade e a liberdade para buscar a felicidade". A ideia de que ricos são maus foi trocada pela percepção de que a riqueza é apenas o resultado de valor gerado e de boas decisões financeiras. A mente de Lucas estava se expandindo. A maior mudança para Lucas não foi na sua conta bancária, pelo menos não no início. A maior mudança aconteceu dentro da sua cabeça. Foi uma verdadeira revolução de mentalidade. As velhas crenças de escassez que ele ouviu durante toda a sua vida começaram a ser substituídas por novas crenças de abundância e possibilidade. Ele parou de ver o dinheiro como um inimigo a ser evitado e passou a vê-lo como um aliado a ser compreendido e gerenciado. Ele entendeu que sua situação financeira não era uma sentença, mas sim um ponto de partida. Ele começou a aplicar pequenas mudanças em seu dia a dia. A primeira coisa que fez foi criar um orçamento pessoal. Ele pegou seu caderno e anotou cada centavo que ganhava com pequenos trabalhos, como cortar a grama dos vizinhos ou ajudar na mercearia do bairro. Depois, ele anotou cada centavo que gastava. No começo, foi um choque. Ele percebeu que gastava dinheiro com coisas sem importância, por puro impulso. Ver tudo no papel deu a ele clareza e controle. Ele não estava mais no escuro. Ele agora tinha um mapa de seu próprio dinheiro. Com base em seu novo conhecimento, Lucas estabeleceu sua primeira meta financeira: criar uma pequena reserva de emergência. Ele leu que ter um dinheiro guardado para imprevistos era o primeiro passo para a paz de espírito financeira. Ele decidiu que iria economizar 10% de tudo o que ganhasse. Era uma quantia pequena, mas ele foi disciplinado. Toda vez que recebia algum dinheiro, a primeira coisa que fazia era separar esses 10% e guardá-los em uma caixinha de metal que ele escondeu debaixo da cama. Ver aquele dinheiro crescer, mesmo que lentamente, dava a ele uma sensação incrível de segurança e poder. Lucas também mudou sua atitude em relação ao trabalho e a ganhar dinheiro. Ele parou de ver o trabalho apenas como uma obrigação. Ele começou a procurar oportunidades para gerar mais valor e, consequentemente, ganhar mais. Ele começou a oferecer serviços extras para seus vizinhos, como lavar carros ou fazer pequenas reparações. Ele usava a criatividade para encontrar novas formas de ser útil e ser pago por isso. Ele não tinha mais vergonha de falar sobre dinheiro ou de cobrar por seu trabalho. Ele entendeu que o dinheiro era uma troca justa pela energia e pelo valor que ele estava oferecendo ao mundo. Com a mente transformada e os primeiros hábitos estabelecidos, Lucas começou a dar passos mais ousados.
Sua pequena caixinha de metal já não era suficiente. Ele aprendeu sobre contas de poupança e abriu sua primeira conta no banco. Foi um momento marcante. Para um menino que cresceu vendo o dinheiro como algo distante e complicado, ter seu próprio nome em uma conta bancária era um símbolo de independência e progresso. Ele transferiu todo o dinheiro da caixinha para a poupança. Agora, seu dinheiro não estava apenas guardado, estava seguro e rendendo juros, mesmo que poucos. Lucas continuou estudando. Ele descobriu o conceito de pagar-se primeiro. Essa ideia simples, mas poderosa, mudou tudo. Antes, ele tentava guardar o que sobrava no final do mês, e quase nunca sobrava nada. Agora, assim que recebia qualquer dinheiro, antes mesmo de pagar qualquer outra coisa, ele separava a porcentagem que havia definido para seus objetivos. Primeiro para a reserva de emergência, e depois, para seus primeiros investimentos. Essa disciplina garantiu que ele estivesse sempre construindo seu futuro, não importa o que acontecesse. Ao completar 18 anos, Lucas deu um passo ainda maior. Com o conhecimento adquirido em seus estudos, ele decidiu fazer seu primeiro investimento real. Não foi nada extravagante. Ele começou com pouco dinheiro, investindo em um fundo de investimento de baixo custo que acompanhava o mercado de ações. Ele estava com medo, claro. Ele se lembrou de todas as histórias que ouviu sobre pessoas que perderam tudo na bolsa. Mas seu conhecimento era maior que seu medo. Ele sabia que estava fazendo um investimento de longo prazo e que as oscilações do mercado eram normais. Ele estava plantando uma semente para o futuro. Enquanto seus amigos gastavam dinheiro com festas e bens de consumo, Lucas encontrava alegria em ver seus investimentos crescerem. Ele não se privava de tudo, mas fazia escolhas conscientes. Ele preferia cozinhar em casa a comer fora. Preferia ler um livro a ir ao cinema. Cada real economizado era um soldado a mais em seu exército financeiro, trabalhando para ele dia e noite. Ele entendeu o poder dos juros compostos, que Albert Einstein supostamente chamou de a oitava maravilha do mundo. Ele estava construindo sua liberdade, um tijolo de cada vez, com paciência e disciplina. O tempo passou. A disciplina e a constância de Lucas começaram a dar frutos visíveis. Aquela pequena semente que ele plantou com seu primeiro investimento começou a se transformar em uma árvore. O dinheiro que ele economizava e investia regularmente, somado ao poder dos juros compostos, estava crescendo de forma exponencial. Ele não ficou rico da noite para o dia. Não houve fórmula mágica nem bilhete de loteria premiado. Houve trabalho duro, estudo contínuo e, acima de tudo, paciência. A prosperidade dele não foi um evento, foi um processo construído ao longo dos anos. Um dos primeiros grandes marcos de Lucas foi quando ele conseguiu ajudar sua família de uma forma significativa. Um dia, o carro antigo de seu pai quebrou, e o conserto era muito caro. Seus pais estavam desesperados, sem saber o que fazer. Com calma, Lucas disse: "Não se preocupem, eu cuido disso." Ele usou parte de sua reserva de emergência para pagar o conserto. Ver o alívio e o orgulho no rosto de seus pais foi o maior retorno sobre o investimento que ele poderia imaginar. Naquele momento, ele provou para si mesmo e para eles que o dinheiro, quando bem administrado, pode ser uma fonte de paz e solução. Lucas não parou de trabalhar e estudar. Ele entrou na faculdade, escolhendo um curso que o interessava, e continuou a gerar renda com trabalhos paralelos e projetos de freelancer. Com o tempo, seus investimentos cresceram a ponto de gerar uma renda passiva. Isso significa que o dinheiro dele trabalhava tanto para ele, que gerava um novo fluxo de renda, sem que ele precisasse trabalhar ativamente por isso. Essa foi a virada de chave para a verdadeira liberdade financeira. Ele não dependia mais apenas de seu salário ou de seu tempo para ganhar dinheiro. Ele havia construído um sistema que o sustentava. A maior conquista de Lucas, no entanto, foi comprar uma casa para seus pais. Não uma mansão, mas uma casa confortável e segura,
em um bairro tranquilo. Um lugar que eles pudessem chamar de seu, sem a preocupação do aluguel no final do mês. O dia em que ele entregou as chaves para eles, foi o dia em que o ciclo se fechou. O menino que cresceu ouvindo, "Não temos dinheiro", agora estava proporcionando segurança e conforto para as pessoas que ele mais amava. Ele não apenas mudou sua própria realidade, mas também a realidade de sua família, quebrando o ciclo de escassez para sempre. A história de Lucas pode parecer um conto de fadas para alguns, mas não há mágica nela. O sucesso dele não foi um golpe de sorte. Foi o resultado direto de uma decisão consciente, seguida de anos de esforço dedicado. Ele não ganhou na loteria, não recebeu uma herança inesperada e não descobriu um atalho secreto para a riqueza. A jornada dele foi pavimentada com livros, cursos, planilhas de orçamento e muita disciplina. Ele entendeu que a prosperidade financeira é uma habilidade que pode ser aprendida, como aprender a andar de bicicleta ou a falar um novo idioma. O fator mais crucial na jornada de Lucas foi a mudança de mentalidade. Antes de ganhar seu primeiro real extra, ele precisou vencer a batalha dentro de sua própria mente. Ele teve que desconstruir anos de crenças limitantes que foram plantadas em sua infância. Ele precisou substituir o medo pela curiosidade, a escassez pela abundância e a resignação pela ação. Essa transformação interna foi o verdadeiro alicerce de seu sucesso externo. Sem essa mudança de paradigma, nenhum conhecimento técnico sobre investimentos teria sido suficiente. Ele primeiro acreditou que era possível, e depois fez acontecer. A trajetória de Lucas nos ensina que o conhecimento é poder. Em um mundo onde somos bombardeados com mensagens para consumir, Lucas escolheu o caminho da educação. Ele investiu em si mesmo antes de investir em qualquer outra coisa. Ele dedicou seu tempo e sua energia para aprender o que a escola e sua família não lhe ensinaram sobre dinheiro. Esse conhecimento deu a ele as ferramentas para navegar no complexo mundo das finanças e tomar decisões inteligentes e informadas. Ele provou que a melhor arma contra a pobreza e a dificuldade não é o dinheiro em si, mas a sabedoria para gerenciá-lo. O sucesso de Lucas também foi construído sobre a simplicidade. Ele não usou estratégias complicadas ou arriscadas. Ele se concentrou nos fundamentos: gastar menos do que ganhava, criar uma reserva de emergência, pagar-se primeiro e investir de forma consistente para o longo prazo. São princípios simples, acessíveis a qualquer pessoa, independentemente de sua renda inicial. A história dele desmistifica a ideia de que a gestão financeira é apenas para especialistas ou para os ricos. Ela mostra que, com planejamento e consistência, qualquer um pode construir um futuro financeiro sólido e seguro. A história de Lucas não é apenas sobre ele. É sobre você. É sobre qualquer pessoa que já se sentiu presa por dificuldades financeiras. É sobre qualquer um que já acreditou que não nasceu para ter sucesso, ou que o dinheiro é um jogo que não pode vencer. A jornada de Lucas é um espelho que reflete o potencial que existe dentro de cada um de nós. A sua realidade atual não precisa ser o seu destino final. Assim como Lucas, você tem o poder de reescrever sua história financeira, de quebrar os ciclos e de construir um futuro de prosperidade e liberdade. Talvez você tenha crescido ouvindo as mesmas crenças limitantes que Lucas ouviu. Talvez você sinta que o dinheiro controla sua vida, e não o contrário. A primeira e mais importante mensagem é: você pode mudar isso. Tudo começa com uma decisão, assim como a de Lucas naquela noite em seu quarto. A decisão de dizer basta. A decisão de aprender. A decisão de tomar o controle. Este é o seu ponto de virada. Acredite, com toda a sua força, que um futuro diferente é possível para você. Essa crença é o combustível que vai te mover para a frente. Não se sinta sobrecarregado. Você não precisa consertar tudo de uma vez. Comece pequeno. Leia um artigo.
Assista num vídeo. Faça um pequeno orçamento em um pedaço de papel. Tente economizar R$ 10 esta semana. Cada pequeno passo na direção certa é uma vitória. Celebre cada uma delas. A jornada para a liberdade financeira é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. O importante é começar e não parar. A consistência é muito mais poderosa do que a intensidade. Lembre-se, a grande árvore da sua prosperidade começa com uma pequena semente plantada hoje. Acredite no seu potencial. Você é mais forte e mais capaz do que imagina. A educação financeira é a chave que pode abrir portas que você nunca pensou que estariam ao seu alcance. Busque conhecimento, aplique o que aprender, seja paciente e nunca desista. A história de Lucas nos mostra que não importa de onde você vem, o que importa é para onde você decide ir. Sua jornada começa agora. Dê o primeiro passo. O futuro que você sonha não está apenas esperando por você. Ele está esperando para ser construído por você. E você tem todas as ferramentas para começar essa construção hoje.